Imagine acordar um dia e descobrir que milhões de pessoas desapareceram. Roupas no chão, carros sem motorista, aviões caindo. Essa imagem está gravada na mente de muitos cristãos modernos. O chamado arrebatamento secreto. Mas será que essa ideia é realmente bíblica? Ou será que foi construída aos poucos por interpretações modernas, muito distantes do que os apóstolos e os primeiros cristãos criam? Para responder, precisamos retornar ao texto mais citado. 1 Tessalonicenses 4:16 a 17. Paulo descreve a descida de Cristo do céu com alarido, com voz de arcanjo e som de trombeta. Os mortos em Cristo ressuscitam, e os que estiverem vivos serão arrebatados, usando o verbo grego harpazo, que significa ser tomado rapidamente ou agarrado. No entanto, o cenário descrito por Paulo não tem nada de secreto. Ele emprega imagens de procissão e recepção real, algo bem conhecido no mundo antigo. Quando um rei chegava, a cidade enviava seus cidadãos para encontrá-lo e acompanhá-lo de volta. Essa ideia de ir ao encontro do Senhor aparece em passagens como Mateus 25, não com o mesmo termo grego, mas com a mesma imagem cultural de recepção. Não de fuga, mas de honra ao rei que chega. Esse entendimento era comum entre os primeiros cristãos. Irineu de Lyon, no século II, ensinava que os justos seriam ressuscitados na vinda de Cristo e participariam do reino futuro na terra, embora não exponha explicitamente o tema do encontro, nos ares da forma como Paulo descreve. Justino Mártir também não formula uma doutrina do arrebatamento, mas fala de uma única vinda de Cristo e da restauração de todas as coisas, sem qualquer noção de dois retornos ou fuga da criação. Agostinho, séculos depois, interpreta o encontro com Cristo como um símbolo da igreja que recebe o rei no último dia. Apesar de suas diferenças, especialmente na forma de compreender o milênio, nenhum deles ensina um arrebatamento prévio, invisível ou separado da segunda vinda. A pergunta então é: de onde veio a ideia moderna de um arrebatamento secreto e pré-tribulacional? Ela surge no século XIX com John Nelson Darby, líder dos Irmãos de Plymouth. Darby desenvolveu uma leitura dispensacionalista que separava Israel e a Igreja no plano divino. Dentro dessa estrutura, propôs que a segunda vinda teria duas fases. Primeiro, Cristo viria de maneira invisível para retirar a Igreja antes da tribulação. Depois, retornaria em glória para estabelecer o reino milenar. Essa leitura se espalhou amplamente através da Bíblia de referência Scofield, 1909, influenciando fortemente o evangelicalismo inglês e americano. Antes disso, porém, nenhum pai da igreja, nenhum reformador e nenhum puritano defendia um arrebatamento secreto ou dividido em duas etapas. O ensino bíblico aponta para algo diferente. Em Mateus 24, 30 a 31, Jesus descreve sua vinda com poder e grande glória, reunindo seus eleitos com som de trombeta. Em 2 Tessalonicenses 2, Paulo afirma que a revelação do Senhor virá após a apostasia e a manifestação do homem do pecado, sem mencionar um arrebatamento anterior. E Apocalipse 1:7 declara que todo olho o verá. Nada nessas passagens sugere um arrebatamento silencioso ou separado. Para a igreja histórica, o arrebatamento faz parte da própria vinda de Cristo. Não é outro evento, mas o mesmo. Teólogos contemporâneos reforçam essa leitura. George Eldon Ladd argumenta que o arrebatamento é integrado à segunda vinda, não uma fase distinta. N.T. Wright enfatiza que o centro da esperança cristã não é escapar da terra, mas a renovação de toda a criação. Ele afirma que, biblicamente, o movimento não é nós subindo para o céu, mas o céu descendo à terra, o próprio Deus habitando com seu povo. Há ainda um ponto espiritual profundo. A ideia de um arrebatamento secreto tende a gerar uma espiritualidade de fuga, enquanto o Novo Testamento enfatiza perseverança, testemunho e fidelidade em meio à história. Em João 17,15, Jesus orou: "Não peço que os tires do mundo, mas que os livres do mal." A esperança cristã não é ser removido do sofrimento, mas ser sustentado por Deus dentro dele até a vitória final de Cristo. Em tempos de crise, guerras, pandemias, incertezas, o desejo de escapar cresce naturalmente. Mas o Evangelho chama para algo maior: viver em santidade, coragem e vigilância diante do retorno do Rei. Como dizia Spurgeon, o essencial não é descobrir quando Cristo virá, mas estar pronto quando ele vier. O verdadeiro mistério do arrebatamento não está no momento do evento, mas no estado do coração. Mas e você, o que acha? Deixe sua opinião aqui abaixo. Até o próximo vídeo.